Este quadro famosíssimo retrata os homens mais importantes do planeta Terra em todos os tempos. E dentre esta multidão de homens famosos e mulheres, nós temos um brasileiro. Não é Gustavo Barroso. Se fosse um quadro pintado por quem conhece a história verdadeira, que é horrorosa, e não oficial, que é mentirosa, certamente seria Gustavo Barroso nesse quadro. Mas não é. É Pelé. Pelé figura entre os homens mais importantes do planeta em todos os tempos. E por quê? Porque Pelé era o homem certo, na hora certa, com uma motivação muito forte por parte dos senhores do mundo de trazer à memória de todos um ícone, de transformar um homem em um grande herói. Os Estados Unidos, os Illuminati por trás desta nação terrível, sempre usaram a tática de se criar um herói. Para cada ação, por menor que seja, eles criam um herói. E o herói do futebol é Pelé, graças ao momento em que vivia o processo Illuminati mundial na sua agenda global. Por isso Pelé é este ícone. Eu, como narrador esportivo, 21 anos, a minha profissão, eu não vou dizer que Pelé jogava mal, eu não vou cometer aqui esse ridículo. Pelé jogava excelentemente bem. Mas esta vultuosidade que se deu não foi devidamente pelo artista do futebol, que foi Pelé, mas pela necessidade de se criar um ícone naquele momento e levar o Brasil a uma esfera, só na imaginação, de um país que é o país do futebol, o país da atração, o país da diversão, o país dos craques, enfim, de tudo que pode dizer de mais positivo do futebol. E o que nós vemos na prática foram atitudes ridículas. Pelé, por exemplo, compunha o time C da seleção brasileira. E não era porque o A era melhor, o B pior, o C pior ainda e o D pior. É porque separaram os grandes artistas da bola em 4 times. O Brasil teve 4 seleções ao mesmo tempo. Isso porque, com 4 seleções brasileiras se apresentando nos principais estádios de futebol das principais cidades, a Rede Globo, a faxineira faceira dos Illuminati, teria muito de merda para jogar na cabeça do povo. Entorpecer o povo do que estava acontecendo nos bastidores. Então você vê que no futebol vale tudo. Vale se criar, inclusive, 4 seleções brasileiras, se isso atender o interesse da elite global. É pena que o documentário que você aqui assistiu foi produzido por eles próprios, que agora, depois que o fedor já não vai incomodar mais ninguém, aí eles mexem na merda para ela feder mais. Como não colocaram, então, um documentário desse na época que estava acontecendo as coisas? Do mesmo jeito que não colocam um documentário hoje sobre a Copa que está acontecendo agora, mas que seus netos talvez vejam no futuro os podres da Copa de 2014. E eu não tenho dúvidas que esses podres são muitos. Mas voltemos ao assunto. O Brasil estava governado não pelos militares, mas pela mente doentia dos Illuminati, como está até hoje. E naquele momento, medidas radicais deveriam ser tomadas, que não poderia ser como as medidas que são tomadas atualmente. Não valeria, neste caso, um chazinho da vovó. Teria que ser realmente um antibiótico brabo daquele do laboratório Roche. E esse antibiótico foi o militarismo. É pena que esse documentário produzido por eles próprios aponte tudo na reta do militarismo. E não fale a verdade, que os militares foram usados, e quem não quer ser usado, né? Poder, fama, dinheiro, existem muitos para serem usados. Os militares foram usados para atender os interesses dos Illuminatis que estão por trás dos Estados Unidos e americanizar tudo. Eu creio que deu para você entender até aqui como o futebol funciona, a que interesses realmente ele atende.
E aí você analisa e veja, do ponto de vista de você, cidadão, para eles, gado, em que te interessa o futebol? O Brasil foi campeão já 5 vezes. Você ganhou aumento alguma vez por causa disso? Os jogadores ficaram famosos, tiveram os passes quadriplicados de valores. O seu salário subiu por causa disso. Existe um malandro e um otário nessa história? E se existe, eu pergunto, quem é o malandro? Quem é o otário? Mais do que uma diversão, mais do que um lazer. Competição? Não. Mais do que um espetáculo. O futebol é uma arma poderosíssima na mão do sistema Illuminati que está aí, principalmente no que diz respeito a cumprir a agenda global. E eu penso que é um assunto também muito importante para a gente tratar aqui.